Bom dia, é 22 de outubro de 2022. Aqui está uma carta vinda do irmão Joseph Branham a partir do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Querido irmão Joseph, eu ouvi você dizer que você crê que todas as palavras dessa mensagem são assim diz o Senhor. Do fundo do meu coração e com cada fibra do meu ser, eu creio nisso. Essa é a própria voz de Deus pregando de lábios a ouvidos para a sua noiva. Deus falou através do seu profeta e disse: assim digo eu no nome de Jesus Cristo, que vocês não acrescentem coisa alguma, não tirem nem coloquem as vossas próprias ideias nisto. Que vocês digam somente aquilo que está dito nestas fitas. Que vocês façam exatamente o que o Senhor Deus vos ordenou a fazer. Não acrescentem nada nelas. Se vocês afirmam que creem nesta mensagem do tempo do fim, então vocês também devem crer em todas as palavras para que vocês sejam a noiva dele. Satanás tenta endireitá-la através dos ministros e dizer: quando o irmão Branham estava contando as histórias de caça ou dizendo, vocês têm o melhor cozinheiro do país, ou eu não tenho escrituras concernente a isso, mas eu vou dizer a vocês o que eu penso, vocês não têm de crer nessa parte. O Espírito Santo está aqui para nos levar a compreender aquilo que é e aquilo que não é a palavra. Este é o mesmo diabo que falou para Eva e disse, certamente, ele não quis dizer todas as palavras. Será que isso dá a vocês uma ideia? Eles estão fazendo exatamente aquilo que ele lhes ordenou a não fazerem. Ele disse, digam aquilo que está dito nas fitas, sem colocarem as ideias de vocês ou compreensão nela. Ele não disse tudo, exceto esta e aquela parte, e o vosso pastor vos dirá quando é que isso seria o Espírito Santo falando e quando é que seria somente eu. Eu sou apenas uma pequena pedra na praia, no meio daquelas pedras grandes. Você acha que o irmão Branham ou as fitas dele são o absoluto? O irmão Branham não é o meu absoluto, mas a mensagem que ele pregou nas fitas é absolutamente o meu absoluto. Muitas pessoas dizem que isso é incorreto e que a Bíblia é o absoluto. Meu amigo, a Bíblia e a mensagem nas fitas são a mesma coisa. Essa é a própria essência da mensagem. A mensagem nas fitas é a interpretação da Bíblia. Elas são uma e a mesma coisa. O simples fato é que, primeiro, a Bíblia é a palavra. Segundo, a palavra vem ao profeta. Terceiro, o profeta é o único intérprete divino da palavra. Quarto, o nosso profeta, William Marion Branham, é a palavra manifestada para o nosso dia e ele foi enviado para interpretar a palavra. Quinto, a palavra de Deus não precisa de interpretação. O que ele fala através do profeta dele nas fitas é a interpretação da palavra dele. A Bíblia nos diz que ele viria de novo e viveria em carne, assim como ele fez com Abraão e Jesus Cristo. Ele disse que ele tinha ainda muitas coisas para nos dizer. Ele disse que ele revelaria todos aqueles grandes mistérios que estão escondidos em sua palavra. Ele disse que aquilo não precisava de interpretação. Ele nunca disse que ele enviaria um grupo para conduzir e unir o povo dele. Ele próprio conduziria as pessoas através do seu profeta, assim como ele sempre fez. A sua palavra não pode mudar. Pergunta número 3. Você crê que os pastores deveriam tocar as fitas
em suas igrejas? Cada pastor deve fazer conforme aquilo que ele se sente conduzido pelo Senhor a fazer, sendo que cada igreja é soberana. Eu, de fato, creio, e já disse isso muitas vezes a partir do púlpito, que os pastores deveriam colocar o irmão Branham de volta nos seus púlpitos ao tocarem as fitas. Eu nunca disse que eles devem parar de pregar e apenas tocarem as fitas. Mas eles usam todas as desculpas imagináveis para não fazerem ouvir a voz de Deus dentro das suas igrejas. Eu já vou deixar o profeta dizerem como eu sinto concernente aos pastores que não farão ouvir essa voz em suas igrejas. Agora, o irmão Junior Jackson tinha o direito de discordar com aquilo. Ele quer que a igreja dele, as pessoas, todas elas querem falar em línguas e tudo mais na audiência. Aquelas são as preocupações do irmão Júnior. Aquilo é com ele. Mas Junior Jackson crê nesta mensagem da mesma forma que qualquer um de nós crê. Ele é um de nós. Pergunta número 4. Você crê que os ministros deveriam parar de pregar? Não, eu nunca disse isso e eu nem creio nisso. A palavra nos diz, e o irmão Branham tem sido bastante claro nestas mensagens de perguntas e respostas, para que os ministros continuem. Eu apenas me sinto conduzido para, com a minha igreja, em fazer uma rápida introdução, ou através da carta, assim como é agora, e depois apertar o play e ouvir a única voz vindicada de Deus para hoje. Eu já disse muitas vezes que eu tenho o maior ministério do mundo. Eu tenho a oportunidade de apresentar a voz de Deus para a minha igreja todos os domingos. Pergunta número 5. As pessoas estão dizendo que você sente que, se alguém não entrar em transmissão com os cultos do Tabernáculo Branham, então esse tal alguém não é a noiva? Eu nunca disse isso, ou eu nem sequer pensei nisso, meus irmãos e irmãs. Qualquer pessoa que dissesse uma coisa dessa está errada. Como sendo pastor do Tabernáculo Branham, eu me sinto conduzido a tocar as fitas do irmão Branham. Eu creio que essa voz é a única coisa que irá unir a noiva. Assim como eu disse anteriormente, eu creio que tudo nas fitas é o assim diz o Senhor e não precisa de interpretação. Eu posso dizer amém em cada palavra que eu ouço. Eu creio que William Marion Branham foi enviado para chamar uma noiva. O meu lugar no ministério quíntuplo é apontar as pessoas para aquele mensageiro e depois apertar o play. Não existe nada maior do que ouvir aquela voz. A maior unção está nas fitas. Então, por que é que eu desejaria dar uma outra coisa para a minha igreja? Todos os domingos eu convido o mundo para ouvir a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para ouvir em minha igreja. Todos são bem-vindos a ouvirem ao mesmo tempo. Eu uso isso como meu guia naquilo que o irmão Branham disse nas fitas. E nós temos este sistema telefônico agora, o qual é muito, muito bom. As pessoas conseguem sentar diretamente em suas casas ou se reunirem em seus lugares, em suas igrejas e assim por diante e ouvirem o culto. Eu aprecio isso. Agora, pastor, eu quero que você saiba que isso é unicamente para a minha congregação, que eu prego essas coisas. E eu tenho o direito de fazer isso porque eu fui designado pelo Espírito Santo para supervisionar estas ovelhas. Essa mensagem e todas as outras mensagens que eu prego são dirigidas para a minha congregação. Elas não são para a congregação de vocês, a menos
que eles a queiram receber, mas elas são dirigidas a estas pessoas aqui. E isso é no mundo inteiro, e as pessoas acordam à meia-noite, durante a noite, nos países antigos. Eles mantêm aquela corrente de oração ao mesmo tempo. Literalmente, dezenas de milhares e milhares de milhares estão orando ao mesmo tempo. Deus está obrigado a ouvir, vocês estão apenas invadindo o céu com a oração, entendem? Portanto, Ele tem de ouvir. Será que é incorreto ir à igreja? Eu nunca disse isso ou criei nisso. Se eu cresce nisso, então por que é que eu teria uma igreja? No Tabernáculo Brana, nós tínhamos 3 cultos semanais, até que isso tornou-se muito difícil. Tornou-se muito difícil para eu realizar tantos cultos por semana e fazer o trabalho na VGR. Nós tínhamos, naquele tempo, 2 cultos por semana no tabernáculo, ao ponto de simplesmente não ser capaz de acomodar as pessoas. Portanto, nos mudamos para o nosso edifício, que nós usávamos para os nossos jovens, o qual era um ginásio. O Senhor colocou em meu coração para fazer uma declaração numa manhã de domingo. Eu disse que mesmo que eles fechassem um dia estas portas da igreja, nós não perderíamos o ritmo, porque o nosso pastor poderia pregar para nós onde quer que estivéssemos. Um mês depois, nós tivemos a Covid, que fechou as igrejas no mundo inteiro. Eu me senti conduzido que durante aquele tempo, aquela seria para nós uma boa oportunidade para renovarmos o ginásio, sendo que nós precisávamos de um santuário. Portanto, nós estamos felizes em nossas casas, unidos e ouvindo o profeta de Deus nas fitas, com uma parte da noiva ao redor do mundo, enquanto a igreja está sendo renovada. Nós estamos agora mesmo prestes a terminar o edifício. Porém, assim como quando o irmão Brana estava aqui no Tabernáculo Brana, nós já demos um grande passo com o estacionamento adicional que nós construímos. Nós teremos apenas que orar e ver como o Senhor conduzirá. Eu sei que há muitas mais perguntas no coração das pessoas. Há muitas coisas que eu disse que têm sido mal entendidas. Se o irmão Brana foi mal entendido, então quanto mais serei eu? Eu poderia estar errado naquilo que eu já disse, eu poderia dizê-las melhor, ou eu seria mais claro pela forma como eu as apresentei. Mas há uma coisa que eu sei que está correta: esta mensagem é perfeita. Vocês não têm de ouvir a mim ou aquilo que eu digo, mas vocês devem apertar o play e crerem em cada palavra. Mais uma vez, eu convido vocês a se juntarem ao Tabernáculo Brana neste domingo às 12 horas, no horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvirmos Perguntas e Respostas, parte 4, do dia 30 de agosto de 1964. Irmão Joseph Brana. E até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom. Cada domingo você pode ouvir os cultos do Tabernáculo Brana no site www.branatabernacle.org e www.svfellowship.info.